todos nós possamos ter uma boa noite e que as ideias que aqui compartilharmos possam fazer a diferença na nossa vida, enchendo o nosso coração de esperança, de paz e de amor. Hoje nós vamos falar sobre a autoestima. Sabemos que a autoestima é um tema bastante debatido. Muitas vezes, quando nós tratamos ou quando em alguns espaços circula a discussão sobre dificuldades emocionais, geralmente uma das causas apontadas para essas dificuldades são os problemas relacionados à autoestima. Então nós encontramos muitas vezes muitas situações da nossa vida que encontram como causa alguma questão relacionada à nossa autoestima. A autoestima é uma resposta que nós damos para vários conflitos. Por essa razão, o tema da autoestima é um tema bastante complexo, que nós, se formos trabalharmos de uma maneira profunda, vamos encontrar vários aspectos importantes a serem discutidos e que, de certa forma, fazem parte e constituem esse sentimento. É importante que a gente pense, para começar essa reflexão a respeito da autoestima, sobre a palavra autoestima. Em primeiro lugar, o prefixo auto na palavra autoestima nos remete a algo que faz um movimento para si mesmo. Então, tudo que a gente coloca o prefixo auto antes, nós estamos falando de algo no qual o movimento retorna para si mesmo. O auto-amor é o amor para si mesmo. Autocuidado, o cuidado consigo mesmo. Assim como a autoestima é a estima para consigo mesmo. Mas o que é estima? Segundo o dicionário, a palavra estima pode estar relacionado a vários aspectos. O primeiro deles é o sentimento de valor que se atribui a alguma coisa. É o valor que nós damos a algo ou a alguém. Estima também pode ser o sentimento de amizade que nós temos em relação a alguém ou a algo. Afeição, valorização, isso é estima. Se nós formos pensar na autoestima, poderemos nos fazer muitas perguntas. Nós nos consideramos pessoas estimáveis? Eu, hoje, me considero uma pessoa digna de estima? Eu me estimo? Que valor eu dou a mim mesmo, já que a estima é o valor atribuído a algo ou a alguém? Que valor eu estou dando a mim, aos meus esforços, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo e aquilo que eu sou? E talvez uma das perguntas mais interessantes que essa definição nos faça questionar é: será que, se estima é um sentimento de amizade que nós temos em relação aos outros, será que eu hoje posso me considerar amigo de mim mesmo? Eu sou meu amigo? Às vezes a gente acaba esquecendo que o primeiro amigo que nós podemos ter somos nós mesmos. E se nós formos avaliar as nossas atitudes em relação a nós mesmos, muitas vezes nós vamos perceber que nós somos os nossos maiores inimigos. Que muitas vezes nós somos cruéis conosco mesmos. E que acabamos agredindo a nossa realidade, a nossa vida, fazendo escolhas que não são as melhores para nós. E às vezes acabamos nos sabotando na busca, quando estamos buscando algo que nós queremos, que nós julgamos importante, nós acabamos nos sabotando porque não consideramos que nós sejamos dignos de ter uma vida melhor, de conseguir algo que nos traga a felicidade que nós buscamos. Colocamos, muitas vezes, expectativas na nossa vida que são muito além daquelas que nós vamos conseguir ou que estão
dentro do limite das nossas possibilidades de ação. E quando nós nos colocamos nesse lugar e acabamos nos colocando expectativas muito altas, nós acabamos sendo agressivos conosco mesmos. Sem contar quando não aceitamos a nossa realidade íntima, o nosso interior, quando não aceitamos aquilo que nós somos, querendo ser algo que nós ainda não conseguimos conquistar, não conseguindo olhar para o nosso interior, reconhecendo os nossos esforços e reconhecendo aquilo que nós já conseguimos conquistar. Quando nós não conseguimos olhar para nós, nos reconhecer, nos aceitarmos e nos amarmos, nós acabamos, de certa maneira, cometendo a agressão de colocar a nossa vida nas mãos dos outros e, de certa maneira, deixando os nossos valores ser engolidos pelos valores que os outros nos impõem. Nós, quando pensamos sobre a autoestima, ou quando nos dispomos a desenvolver e a trabalhar a nossa estima por nós mesmos, confundimos, em alguns momentos, a autoestima com o orgulho. E é por essa razão que fica muito importante a gente, nesse momento, diferenciar o orgulho da autoestima. A pessoa orgulhosa, ela tem um comportamento bastante interessante. A pessoa orgulhosa, ela não reconhece as suas qualidades. Ela supervaloriza as suas qualidades. Ela torna uma qualidade muito maior e muito mais importante do que na realidade ela é. Ou ela julga que ela é muito melhor do que aquilo que realmente é a realidade dela. A pessoa orgulhosa tem esse comportamento, supervaloriza as suas qualidades e não consegue reconhecer os seus defeitos. Para a pessoa orgulhosa, ela não tem defeitos. E quando surge uma oportunidade ou algo se aparece como defeito, que ela pode pensar assim, isso não está certo, ou isso não é bom, ou isso é um defeito meu, ela transforma aquele defeito em qualidade. Justificando os seus atos equivocados, aquilo que ela carrega que ainda não é o melhor, dizendo que não, assim é o melhor, tem que ser assim, justificando os seus erros, as suas dificuldades, transformando-as em qualidades. O orgulhoso, a pessoa orgulhosa, tem esse posicionamento. E por quê? É porque ele é inseguro, e muito inseguro, que não consegue olhar para si e reconhecer como ele é realmente. A pessoa orgulhosa, não basta para ela supervalorizar as suas qualidades, as suas escolhas, a sua vida, mas ela precisa menosprezar as escolhas, as opiniões e a realidade do outro para que ela não se sinta tão inferiorizada. E é por essa razão que no sentimento do orgulho existe um sentimento muito grande, além da insegurança, um sentimento de não aceitação da sua realidade íntima. A pessoa que se autoestima, a pessoa que se ama, não tem esse posicionamento. Porque a pessoa que se ama, ela reconhece as suas qualidades, mas não tem a necessidade de supervalorizar as suas qualidades. Ela reconhece, aceita, mas ela não precisa menosprezar o outro para se sentir melhor. Porque se ela se sente bem consigo mesmo, ela não precisa de algo que faça ela se sentir melhor. Ou que o outro seja pior para que ela não se sinta tão mal. Da mesma maneira como muitas vezes nós acabamos confundindo a autoestima com orgulho, nós também confundimos a autoestima com egoísmo. E pensamos que se nós desenvolvermos a nossa autoestima, vamos nos tornar pessoas egoístas. Mas isso também não é verdadeiro. Porque a pessoa egoísta, ela se sente tão inferiorizada e ela está tão insegura de si mesma que ela precisa se apoiar nas coisas que ela tem, naquilo que ela aparenta ser e naquilo que os outros fazem ela se sentir quando ela se coloca como centro das atenções, para que ela não se sinta
tão inferiorizada e não tome contato com esse sentimento íntimo de que ela não tem valor. A pessoa que se ama, de maneira nenhuma tem essa necessidade. Porque se ela se basta, no sentido de que ela se aceita, de que ela se ama, ela não tem a necessidade de se prender a coisas, a aparências, e nem ao sentimento dos outros, à valorização dos outros, para se sentir bem. Ela consegue se sentir segura e consegue se aceitar por ela mesma. O ter, o ser e as outras relações, aquilo que os outros vão sentir em relação a ela, na verdade são coisas que são consequência, mas não é uma necessidade. A pessoa que se ama não tem necessidade, não se torna dependente das coisas nem das suas relações. Então a autoestima, de maneira nenhuma, ela se constrói em cima dos sentimentos, do orgulho e do egoísmo. De maneira nenhuma. A construção e o trabalho da autoestima vai por outra via. A autoestima, ela só pode se desenvolver no nosso íntimo pela via da dignidade pessoal. A partir do momento em que nós assumimos e defendemos a nossa dignidade pessoal, nós abrimos espaço para que possamos nos amar e nos estimar. Vamos usar uma fábula, já que as fábulas são histórias que contam dramas vivenciados por animais e que, na maioria das vezes, nos fazem pensar sobre a nossa vida, os nossos sentimentos. Proponho a vocês que a gente pense a partir de uma fábula a respeito desse tema da dignidade pessoal. Essa fábula é uma fábula de La Fontaine e o título é O Leão Apaixonado. Essa fábula conta que havia uma marquesa que era muito linda. Ela era inteligente, ela era bonita, ela era alguém que todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la, de olhar para ela, se apaixonavam. Não era de se estranhar que, sendo essa marquesa alguém muito linda, muito cobiçada, até um leão chegasse a se apaixonar por ela. E o leão se apaixonou por ela. O leão, muito apaixonado, com aquele sentimento de uma necessidade muito grande de ter a sua amada perto dele para se sentir mais preenchido, para sentir a sua vida cheia de valor, vai até o pai da marquesa e pede a sua mão em casamento. O homem, quando escuta aquela proposta do leão, se assusta. Ele havia desejado para sua filha um homem bem colocado na sociedade, um homem justo, um homem que pudesse lhe dar carinhos, lhe cuidar. Nunca havia pensado e desejado para sua filha ter como esposo um leão. Mas aquele homem sabia que, se por acaso ele negasse o pedido do leão, ele poderia, de certa maneira, deixar espaço para um casamento antecipado, porque ele sabia que as coisas que são proibidas muitas vezes têm mais sabor. Ele então diz ao leão: Senhor leão, gosto muito da ideia, me deixa muito feliz a ideia de tê-lo como genro, mas eu estou um pouco preocupado, porque eu olho para você e penso que os seus dentes tão afiados podem fazer com que a minha filha tão terna, tão delicada, se machuque e não consiga retribuir da maneira como você espera os seus beijos. Assim como eu olho para suas garras tão afiadas, que mostram a sua força, mas penso que, dessa maneira, com essas garras tão afiadas, você pode machucar o corpo tão macio da minha filha e ela não vai poder retribuir aos seus carinhos da maneira como você deseja. E o leão
escutando aquelas colocações do pai, da sua amada, deixa que lhe cortem os dentes e que lhe cortem as garras. Sem dentes e sem garras, um bando de cães ferozes atacam o leão e ele, sem poder se defender, acaba morrendo. Essa história pode nos fazer pensar a respeito da dignidade pessoal e nós podemos começar pensando em algumas perguntas. Em primeiro lugar, nós poderíamos nos perguntar: por que será que o leão, quando aquele homem olha para ele e fala dos seus atributos, das suas garras, dos seus dentes afiados, por que quando aquele homem olha e diz: as suas garras não são boas para que você seja o esposo da minha filha, seus dentes não são os melhores para que você seja o esposo dela? Por que naquele momento o leão aceita a opinião daquele homem? Porque se ele pensasse um pouco melhor e se aceitasse e tivesse a consciência do seu alto valor, ele perceberia que muito do seu valor estavam nas suas garras e nos seus dentes afiados. E ele provavelmente chegaria ao ponto de dizer: não, peraí, não é bem assim. Pelo menos questionar aquilo que aquele homem dizia. Não, eu posso cuidar, não é necessário que sejam tiradas as minhas garras. Mas não. Ele se deixa levar totalmente pela opinião alheia. E de repente o conceito daquele homem se torna o conceito dele mesmo. Ele acredita naquilo que aquele homem coloca como verdade. Essa é uma das primeiras perguntas que nós temos que fazer. E a segunda pergunta que nós temos que nos fazer em relação a esse leão é que ele, tão apaixonado, certamente supervalorizou a sua amada em detrimento de si mesmo. Para ele, naquele momento, ter a pessoa amada ao seu lado era muito mais importante do que qualquer coisa, inclusive ter a sua possibilidade de defesa. E foi por supervalorizar aquela situação em detrimento de si mesmo e do seu alto valor que ele permitiu que a sua dignidade pessoal fosse violada. Se ele não tivesse feito esse processo, ele possivelmente não deixaria que isso acontecesse. Muitas vezes nós somos iguais ao leão que deixa que cortem as suas garras e os seus dentes. Não só nas relações amorosas, nós muitas vezes nos entregamos e entregamos o controle da nossa vida nas mãos do outro. Mas em diversas relações que nós estabelecemos no nosso dia a dia. Sejam nas relações de amizade, sejam nas relações familiares, nas relações de trabalho. Entregamos a nossa dignidade pessoal na mão do outro pela dificuldade de nos dar o devido valor. O que é a dignidade pessoal? É a consciência que nós temos do nosso próprio valor. E, principalmente, é o respeito com que nós nos tratamos. É o respeito que nós temos conosco mesmos. Do latim, a palavra dignidade nos remete a merecimento, valor e nobreza. Deus, nosso Pai, nos julga merecedores de muitas coisas. E, principalmente, Ele jamais nos desvaloriza, porque independente do lugar em que nós estamos hoje, da nossa função na nossa sociedade, do lugar em que nós nos encontramos, todos nós temos a nossa importância, o nosso valor. Sabemos que a vida jamais nos sobrecarrega. Ou seja, Deus não desrespeita as nossas forças. Será que nós fazemos isso conosco mesmos? Será que nós respeitamos as nossas forças? Será que nós respeitamos os nossos limites? E será que nós damos
o verdadeiro valor a nós mesmos, sem a necessidade de supervalorizar e sem a necessidade de menosprezar aquilo que nós somos? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Porque quem não se estima, quem não se ama, faz que nem o leão. Entrega o comando da sua vida e o controle da sua vida na mão dos outros. Isso, de certa maneira, nos torna frágeis. Frágeis interiormente. Por quê? Porque a gente acaba virando um termômetro. Se eu estou me sentindo amada, eu estou bem. Mas se no outro dia eu estou sentindo que eu não estou sendo mais amada, eu me destruo. Isso nos torna frágeis emocional e intimamente. Mas também isso nos torna frágeis nas nossas relações. Por quê? Porque se eu dou ao outro o controle da minha vida, eu acabo não vivendo de acordo com o meu ritmo interior. E todo aquele que não respeita o seu ritmo interior, a sua verdade íntima, não vive feliz. Vive daquilo que nós chamamos e podemos pensar como uma escuridão espiritual. O despertar espiritual tem como um dos seus aspectos, principalmente, a gente conseguir dar o nosso verdadeiro valor e encontrar a nossa verdade interna, a nossa verdade íntima. Se nós não nos amamos e não nos estimamos, nós acabamos ficando muito frágeis, assim como aquele leão. E não é de se admirar que muitas vezes a gente acabe sendo devorado pelas circunstâncias. É importante que a gente analise a mensagem familiar e infantil que nós carregamos. Por quê? Nós podemos observar que as crianças, elas são muito honestas com aquilo que elas sentem e aquilo que elas pensam. Muitas vezes, os adultos perto de uma criança ficam até meio constrangidos, porque a criança diz o que ela está sentindo, ela diz o que ela pensa. E aos poucos, dependendo da maneira como essa educação vai sendo feita, acaba que aquele indivíduo, aquele sujeito, se reprima tanto que mais tarde é muito difícil se desvincular da dificuldade de se mostrar. Então a gente acaba começando a vida sendo muito autêntico e quando a gente chega na fase adulta, a gente não consegue nem saber o que a gente sente. E a gente tem que ter esse cuidado. Muitas vezes as mensagens que nós temos e que carregamos é aquela assim: se você não obedecer, eu vou ficar triste contigo. Eu vou ficar muito braba contigo. Se você não fizer como eu quero, como eu estou mandando, ou como você tem que fazer, eu vou embora, eu vou te deixar. A gente não imagina as mensagens que muitas vezes a gente dá para uma criança quando a gente tenta educar. E muitos de nós carregamos isso. Uma dor muito grande, porque muitas vezes nós fomos ameaçados de que se nós fôssemos autênticos, de que se nós mostrássemos aquilo que nós éramos e fizéssemos as coisas de acordo com aquilo que nós julgássemos o certo, nós não íamos ser amados. Que o outro não ia mais nos querer. Que a gente ia ser abandonado e, de certa maneira, a gente não teria mais aquele amor daquela pessoa tão importante para nós. Mas se nós somos tão poderosos ao ponto de que se eu fizer alguma coisa, o outro vai embora e nunca mais vai aparecer, qual é o sentimento que fica? Sem dúvida, é o sentimento da culpa. Às vezes a gente carrega tanta culpa e não sabe nem de onde elas vêm. E muitas vezes essa culpa ela vem dessas exigências que a gente tenta e se esforça por dar conta dos outros e a gente não consegue. Por isso a gente tem que avaliar essa mensagem familiar e infantil que nós carregamos e nos questionarmos: eu quero continuar tendo e carregando essas impressões?
Eu quero continuar sentindo-me culpada e sentindo-me na necessidade de ser aquilo que os outros querem, ou aquilo que eu imagino que os outros querem de mim, para ser aceito, para ser amado. Muitos de nós têm essa postura nos relacionamentos, na vida diária, de estar sempre buscando ser aquilo que nós imaginamos que os outros querem que nós sejamos. Isso gera uma ansiedade muito grande e um vazio existencial que nós muitas vezes não conseguimos identificar. Temos que nos questionar. Queremos carregar essa culpa? A culpa é como um pacote muito grande que nós temos que carregar com as duas mãos. Se nós estamos carregando a culpa, nós não temos outra mão para agarrar as possibilidades que a vida nos traz. E se nós continuamos carregando esse pacote pesado, a gente vai deixando as oportunidades para trás e não consegue vivenciar e crescer em experiências novas. Às vezes a gente chega no fim do dia e vai fazer a nossa oração e antes do sentimento de gratidão por tudo que aconteceu, a gente começa a pensar em tudo que a gente não fez, naquilo que a gente devia ter feito melhor, e isso a gente tem que pensar para melhorar, mas não para se punir. Porque senão a gente só fica nisso e não consegue pensar nas oportunidades que a vida nos dá todos os dias para crescer. O reconhecimento daquilo que nós não conseguimos fazer tem que encher o nosso coração de esperança e força de vontade para no dia seguinte a gente conseguir. Mas não atar as nossas mãos, os nossos braços, a culpa que não nos leva a lugar nenhum. Por isso, Joana de Ângeles, ela nos coloca que a autoestima ela é um processo no qual nós precisamos desenvolver a nossa individualidade através do autoconhecimento e do autoamor. Então, a autoestima é isso, desenvolver a nossa individualidade. E o que isso significa? Por que ela fala em individualidade? Porque nós somos os únicos responsáveis pela nossa própria evolução, pela nossa própria vida. Somos os únicos que podemos fazer alguma coisa para melhorar a condição que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos que desenvolver a nossa individualidade através do autoconhecimento. Como é que a gente pode gostar e amar algo que a gente não conhece? Não tem como gostar de algo que eu não conheço, que eu não entendo. E principalmente através do autoamor. Desenvolvemos a nossa individualidade através do autoamor. O autoamor é o precursor de todos os sentimentos que nós podemos ter pelo nosso semelhante. Tudo começa em nós. Se eu me respeito, eu consigo respeitar os outros. Se eu me amo, eu tenho condições de amar os outros. Se eu me sinto digno, se eu me sinto e me estimo, eu tenho condições de gostar também dos outros, respeitando e amando o meu semelhante. É importante que a gente possa avaliar todos os dias como a gente está se posicionando em relação à nossa dignidade pessoal e à nossa autoestima. Estamos ainda colocando na vida nas mãos dos outros o controle da nossa própria vida? Estamos responsabilizando o nosso semelhante por aquilo que nos acontece ainda? Como estão as nossas garras, os nossos dentes? São os dentes e as garras do orgulho e do egoísmo que faz com que a gente seja agressivo, no sentido de agredir os outros, não permitindo que eles cheguem até nós e possam acrescentar no nosso dia a dia? Ou há muito tempo nós já deixamos que nos cortassem as nossas garras e cortassem os nossos dentes, levando a nossa dignidade pessoal e a possibilidade de valorizarmos a nós mesmos. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que fazer uma análise de como anda a nossa autoestima. E principalmente de que culpas eu ainda carrego que não me permitem
me sentir digno daquilo que é melhor. Enquanto eu me sinto culpada, eu não consigo me sentir digna do melhor. O convite dessa nossa reflexão de hoje é que a gente se esforce e tenha a coragem de nos amar. Que a gente tenha e se movimente para que a gente possa cada vez mais estimar a nós mesmos, dar o nosso devido valor. Valorizar os nossos esforços, valorizar as nossas conquistas, jamais deixando de lado tudo aquilo que nós ainda temos por batalhar e por conquistar, mas reconhecer o nosso valor, reconhecer aquilo que a gente já conquistou. A autoestima, de certa maneira, é uma atitude daquele que está desperto diante da vida. Ele não está adormecido diante das situações que lhe acontecem. Está desperto diante da vida. Quando nós temos a nossa autoestima, que valoriza as nossas potencialidades, a gente encara a vida frente a frente. A gente olha nos olhos da vida e encara ela da maneira como ela se apresenta. Porque a gente não se sente inseguro, a gente não se sente indigno daquilo que nos acontece. É importante que a gente tenha essa coragem para escolher os valores que nós julgamos os melhores. Escolher aquilo que nós julgamos que é melhor para nós. Quando nós começamos a ver que certas coisas já não servem mais e a gente começa a se modificar, a gente vê que muitas pessoas fazem um movimento contra. Parece que ficam perguntando, tá, mas tu não é mais o mesmo, mas por que tu não faz mais isso? E a gente tem que ter a coragem de assumir os valores que são importantes para nós. Porque somente nós vamos responder por aquilo que nos acontecer a partir das nossas escolhas. Temos que ter essa coragem de nos dar o melhor, de escolher o melhor, dar o verdadeiro valor àquilo que nós já conquistamos e de maneira nenhuma deixar que circunstâncias, pessoas ou situações acabem com as garras da nossa dignidade. Eu agradeço a atenção de todos vocês, que tenhamos todos uma boa noite e que possamos nos amar a cada dia mais. Muito obrigada.